Para a retomada dos trabalhos, eu gostaria de convidar a professora Maria Madalena Esteves, que fará conferência sobre dever de megafraternidade. A professora Maria Madalena é advogada, professora universitária, voluntária da Conscienciologia desde 2014, dermatógrafa e tenepsista. Professora Maria Madalena, por favor. Boa tarde. Obrigada a todos pela presença. Sejam bem-vindos de volta. Bom, eu gostaria de explicar primeiro uma coisa. O Willy Dressler Leiva foi quem escreveu um artigo considerando como que a gente passa do sectarismo crasso, aquele mais grosseiro, à megafraternidade vivenciada. E aí ele me pediu que auxiliasse com a parte da paradireitologia, porque ele estava conhecendo a paradireitologia, não se sentia seguro para escrever, assistiu uma palestra minha, tinha gostado e pedido essa contribuição. E aí foi um grande prazer escrever com ele esse artigo, primeiro porque eu já tinha tido uma ideia de associar o dever de fraternidade da Declaração Universal de Direitos Humanos com a megafraternidade, que inclusive foi um tema que o Rodrigo Marchioli trabalhou na nossa primeira webconference, né, dessa nova geração aí. E aí, conforme eu fui vendo o artigo dele, ficou mais claro para mim, ele me ajudou muito nesse processo. Só que a megafraternidade não é um tema que eu já esteja trabalhando. Eu já trabalhava bastante com a questão, com a paradireitologia, né, para direito, para dever, e me orientava bastante por isso. Não entendi exatamente como a cosmoética entrava nessa história. A partir da organização desse fórum e do curso Teáticas do CPC foi que me clareou mais, né? E então, assim, cosmoética e megafraternidade são temas que eu ainda estou tomando contato, né? Então, como o Willy ele vinha, por isso nós colocamos no cronograma, porque eu não gostaria de apresentar nada como eu estou organizando o evento, né? Mas como ele vinha, a gente colocou no cronograma. Infelizmente, umas 2 ou 3 semanas, ele teve uma questão de saúde, informou que não teria como vir, como já estava no cronograma, então aí eu assumi, já que a gente escreveu junto. E esse artigo a gente mandou para a revista da ARAC, Conscienciologia Aplicada, e estamos aguardando para ver se a publicação vai sair nessa revista ou se a gente adapta para alguma outra. Então, como que ele fez, né, e eu achei assim super esclarecedor. Ele colocou etapas. Primeiro, aquele sectarismo óbvio. Aquela pessoa extremamente egoísta, egocêntrica e fechada em si. Aquela que ninguém tem dúvida. Só que aí ele fez também o sectarismo despercebido, ou seja, aquela pessoa que se acha super descolada, né, amiga de todo mundo, política, mas, na verdade, ela tem vários sectarismos que ela não se dá conta. E isso, inclusive, é um verbete que ele já escreveu. Aí ele foi colocando graus, né, até chegar ali na megafraternidade e extrapolando para o universalismo e para a intermissiologia. E aí, como que ele começou com esse estudo do sectarismo, que também me ajudou, porque eu não tinha visto essa correlação que o professor Valdo fez, e não conhecia, né? Também não tinha feito por ideia própria. Ele fez um verbete sobre obesidade mórbida, e aí ele viu uma citação do professor Valdo relacionando isso com o sectarismo crasso. E aí eu achei interessante, né, porque dentro do que a Vera trouxe aqui da hipoxia afetiva, quando eu já tinha escrito, inclusive no meu verbete, sobre assédio moral, e nos meus artigos de autocuidado libertário, e do divórcio também, eu não sei se eu coloquei isso, mas acho que sim, eu já tinha feito essa correlação no autocuidado libertário, que eu apresentei ano passado aqui no fórum. Eu já tinha feito essa correlação da dificuldade relacional, de se relacionar
com a dificuldade de se autorrelacionar, né? Então, eu coloquei aqui, ano passado, um pequeno flashback, que a pessoa que ela tinha dificuldade de ser assertiva implicava em ela ter dificuldade de estabelecer seu próprio espaço físico, né? Então, assim, sua residência, sua casa, sua residência proexológica. Como ela também tinha dificuldade em estabelecer seu peso. Ou seja, ou é uma pessoa, uma consciência que tendia a comer demais ou a menos. Bulimia, anorexia, essas coisas, né? Então, eu já tinha tido essa ideia, eu só não sabia que isso já estava sendo tratado, né? Então, ele colocou a técnica de estudar, né, o trafor oposto, que seria aí o universalismo. E aí, qual foi a análise paradireitológica disso, né? Estágios necessários à concretização da megafraternidade na intraconsciencialidade, relacionando-os com direitos humanos e conscienciais, bem como com a paradireitologia e a cosmoeticologia. Ou seja, a pessoa que está, né, no seu sectarismo crasso, ela está totalmente apartada do paradireito, da cosmoética e da fraternidade. Então, o sectarismo crasso, que seria aquele estado que a consciência está em total fechadismo, intolerância e intransigência. E isso, inclusive, tem Megapensene, né, colocando o sectarismo como anticosmoética. Então, essa pessoa, provavelmente, ela não conhece a paradireitologia, nem o que são os valores cosmoéticos, e tem bastante dificuldade de conviver com o diferente, né, com a divergência, de estabelecer o binômio admiração-discordância. E de ser assertiva, provavelmente. Porque o sectarismo também pode ser uma forma, né, os psicólogos aí podem me ajudar, de se defender. Quer dizer, como a pessoa não sabe se relacionar, então ela evita, eu penso. Pelo menos, eu acho que eu agi assim durante muito tempo na minha vida. O sectarismo despercebido. Aí já é aquela fase assim que a pessoa super acha que reciclou, mas ela acaba caindo nos mesmos mataburros, né? Eu, pelo menos, me peguei nisso algumas vezes. É um estado de sutil fechadismo. Não é um fechadismo total. Ela até se relaciona, mas ela se relaciona sempre de forma bastante preconceituosa, cheia de apriorismos, né? Então, durante muito tempo, principalmente na fase pouco antes de conhecer a conscienciologia, eu era assim, né? Então, qualquer ideia que fosse oposta à minha, eu era extremamente ríspida e grosseira na forma de tratar as pessoas e não aceitava muitas diferenças. Mas eu me achava, eu era uma pessoa assim, essa minha capacidade, por exemplo, de organizar eventos que eu uso no voluntariado, isso eu já tenho há algum tempo, né? Então, assim, eu consegui agregar muitas pessoas para fazer festas, né, encontros assim, mas eram encontros que não tinham um contato verdadeiro. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Aqueles encontros que a gente se encontra para beber alguma coisa, ninguém está falando nada com nada, conversas superficiais, ninguém ali está se expondo, interagindo de verdade. Está todo mundo ali só de soma, né? O psicossoma não está ali. Isso, inclusive, é o motivo de eu querer estudar a integridade afetiva, né? Como que essa integridade holossomática nos ajuda a viver melhor. Então, como ela não reconhece esse estado, ela fica acomodada, sem autocrítica, autocorrupta, elitista, né? Então, só o que ela acha que é bom é que serve. E ela não aceita nenhuma outra linha de manifestação filosófica. Faz defesa não pacífica dos próprios direitos. Então, é a pessoa intolerante, arrogante, prepotente, que normalmente é muito ríspida para falar. E era interessante porque eu trabalhava com uma menina assim, ela era muito legal, mas ela tinha uma acidez na fala que era assim insuportável, sabe? E eu demorei um pouco a entender que por trás daquilo tinha um pedido de ajuda. Mas é porque a pessoa assim
faz comentários tão sarcásticos, tão difíceis de aturar, que o primeiro impulso que a gente tem é se afastar, né? Pedido transversal de ajuda. Isso aí é... Bacana. Bom, vivência paradireitológica pode ser até que ela tenha ouvido falar em paradireito, mas é difícil dessa pessoa ainda estar vivenciando algum tipo de valores cosmoéticos, né? E aí a questionologia. Você ainda se subjuga inconscientemente a algum bolsão holopensênico, menosprezando quem nele não se encaixa e mantendo reclamações em face de quem dele pretende sair? E isso foi interessante porque, quando eu comecei a fazer minhas reciclagens, essa menina, por exemplo, foi uma que me criticou muito. Quando ela começou a me criticar assim, muito abertamente, eu pensei, eu não a admiro. Eu gosto dela, mas não a admiro. Então, se a crítica vem dela, talvez seja sinal de que eu estou conseguindo implementar uma mudança positiva. E aquilo começou a me indicar que eu estava indo pelo caminho certo, entenderam? E, enfim, a gente já não se fala mais, mas não que tenha ficado mágoas, mas é porque realmente acabou a sintonia. Acabou motivo para ter contato, né? Aí, próximo passo seria a reciprocidade afetiva, que é ponte para o afeto universal ou amor puro. A afetividade sadia individual vem antes da troca de afeto da dupla evolutiva. Então, aí, como a Vera também já apresentou, são as pessoas com quem a gente gosta de conviver, né? E tem a sintonia e elege para a convivência. Isso também foi uma coisa que eu estabeleci para mim quando eu comecei minhas reciclagens. Eu estabeleci com quem que eu preciso conviver. Com a minha família e com as pessoas com quem eu trabalho. Todas as pessoas que não estão nesses grupos, eu não preciso. Então, eu só vou conviver se me agradar. Eu não tenho por que continuar com essas amizades tóxicas que me colocam para baixo, que me atrasam a vida. Então, fui cortando, né, aos poucos da minha vida. Você exerce a empatia e o acolhimento em seus relacionamentos afetivos? A empatia, aí eu entendo que, para a gente começar a exercer empatia, a gente tem que ter um mínimo de senso parapsíquico, né? Eu acho que a empatia em si, né, que seria aí o acoplamento com a assimilação, é a pessoa pensar um pouco fora da caixa, porque se ela for extremamente intrafisicalizada, eu acho que ela não consegue fazer esse passo. Aí a dupla evolutiva. Que seria aí o primeiro laboratório, né, de transafetividade. Você já pensou em constituir o duplismo evolutivo, baseando-se nos trafores alheios, considerando as contribuições possíveis para a evolução de seu par? Então, o primeiro ponto que eu observei assim, dentro da minha teática foi que, por muito tempo, eu não encontrava alguém legal para ter uma parceria, e eu entendi que isso era um pouco de preguiça, porque eu não queria encarar o trabalho que dá ter um relacionamento. Então, dentro daquilo, né, de que tudo tinha que ser do meu jeito, qualquer obstáculo que eu encontrasse era suficiente para achar que a pessoa não servia. Então, muitas vezes, eu nem tinha um primeiro contato, porque eu já bati o olho, qualquer que fosse o obstáculo, já era motivo para não querer, né? E aí, quando eu comecei a namorar, eu entendi realmente que a gente tem que ir pensando pelos trafores, né? Então, quando vem aquele atrito, eu tento, né, que eu começo a ficar pensionizando muito, assim, com raiva, né, dele, eu começo a lembrar por que eu fiquei com ele, né, por que eu gosto dele. E isso vai me ajudando a desanuviar aquele pensamento ruim, né? E aí favorece a reconciliação. Aí a mega fraternidade vivenciada, você consegue estabelecer a vivência segundo os princípios da paradireitologia com base no autorrespeito e no respeito a todos os princípios conscienciais?
Então, eu vejo que o mais importante na megafraternidade é, primeiro, se incluir na afetividade, né, a questão da autobenignidade, e a expansão para a parentela cósmica, que o professor Valdo coloca no verbete Direitologia do DAC. Né? Então, assim, a parentela não é só humana, né? A gente tem que considerar toda a parentela, inclusive o planeta, enfim, todos os princípios conscienciais. Eu acho que esse é o grande lance, assim, o ponto de virada para a gente entender da fraternidade para a megafraternidade, né? A inclusão, não só do outro, mas de si mesmo e de todos os demais princípios. O universalismo conviviológico, universalismo, então, ainda é um tema que eu nem peguei nem no conscienciograma para ver o que significa, porque, assim, para mim ainda é um gargalo, né? Seria o exercício do abertismo nas relações interconscienciais, sem nenhuma acepção de pessoas. Gente, meu primeiro ACP1, eu me afinizei muito com Oswaldo Vernet, vocês conhecem, né? E eu falo, Oswaldo Vernet, da Enciclosapiens. E eu falo porque ele também fala isso abertamente, a gente sempre conta essa história, que a gente se tornou muito amigos porque ele desabafou no ACP1 que ele tinha angústia de andar de metrô, porque o metrô do Rio é muito lotado, né? Na hora que ele falou aquilo, eu me senti tão bem, que não era só eu que odiava transporte coletivo. Então, assim, essa questão da acepção de pessoas foi uma coisa que a Conscienciologia me ajudou muito a superar. Qual a qualidade das autorrealizações universalistas? E a pré-intermissiologia, né? Aí vem um passo além da gente conseguir conviver também com as consciexes, né? Eu, quando era criança, tinha terror noturno, que eu tinha muita projeção, sempre tive muita projeção lúcida, só que, quando eu era criança, eu não entendia e não conseguia conviver com aquilo, então eu fazia tudo para não dormir. E se eu fosse obrigada a dormir, eu fazia tudo para acordar. Então, qualquer passo na casa, luz, interruptor que acendesse, eu já acordava. Então, eu penso que eu bloqueei a possibilidade de ver consciex, não consigo, mas gostaria muito, né? E fico me questionando, o que será que eu não aguento ver? E desde os 4 anos que eu uso óculos assim, sem enxergar sem ele, né? E eu usava óculos, inclusive, para tomar banho, porque eu não enxergava o chão. E eu morava no 1º andar, tinha muito bichinhos, e eu tinha medo de tomar banho sem óculos. Então, aos 29, eu fiz a cirurgia da miopia. Eu tenho pânico de qualquer tipo de cirurgia, mas essa eu encarei, porque eu queria saber o que é que eu não queria enxergar. E aí eu tomei essa decisão. Agora, seja o que for que eu não quero ver, eu quero ver. E aí, desde 2011, realmente tem sido bom. A diferença é que, naquela época, eu me projetava com muito mais facilidade, agora nem tanto. E aí, a questionologia, né? Você está se preparando para a próxima intermissão por meio do voluntariado lúcido e da TENEPS? Você ainda concentra as preocupações pessoais na dessoma ou já dedica atenção à pós-dessomática? Então, é bacana pensar, né, nessa ampliação. Não só a gente perde o medo da dessoma, como a gente já pensa, né, como que eu vou trabalhar, me qualificar para trabalhar após a dessoma. Então, aí eu trago o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi, né, a ideia que me veio, assim, que seria bacana chamar a atenção para isso. Essa declaração foi feita em 1948, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. E ela coloca lá que todos os seres humanos devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Então, assim, dentro da academia é difícil a gente falar de conscienciologia, né, como a professora Cristina estava falando no complementário, e se a gente se dispuser a falar, não dá para minimizar a conscienciologia para encaixar na academia, né? Mas, se a gente quiser falar de fraternidade na academia, a gente tem como.
E aí eu vejo que esse dever de fraternidade ele ficou bastante esquecido desde essa época, né, para cá. A gente pensa muito em igualdade, muito em liberdade, fala alguma coisa de solidariedade, mas não entende bem o que é. A minha hipótese é que a solidariedade acontece quando a gente está íntegro o suficiente para transbordar, né? Porque eu penso assim, solidário tem a ver com sólido. Então, você está sólido quando está inteiro. E aí você transborda. A partir da inteireza, né, você consegue olhar para o outro. Bom, mas ainda não escrevi sobre isso, não. Ainda vou escrever. E aí eu acho que é um tema que nós, né, que estamos aí na área jurídica, devemos explorar na nossa vida profissional, que a gente tem essa oportunidade, né, falar mais sobre esse dever de fraternidade. E aí eu pensei, né, que estava trazendo alguma novidade em falar, então, que a mega fraternidade seria um dever ou um para-dever. Só que, mesma coisa que aconteceu ano passado. Ano passado eu percebi que todos os artigos apresentados no final chegavam a conclusões bem parecidas. E nesse eu estou percebendo já a mesma coisa. Então, assim, pelo menos 3 já falaram o que eu ia falar. Então, a Lia já falou que a mega fraternidade é um para-dever. Depois, o Marcelo trouxe a mesma citação. E a Vanderlei também colocou no verbete dela, até separei aqui, ó. Antagonismo, ecocentrismo, mega fraternidade. Que é exatamente a palestra que eu estou apresentando. Então, é isso. Como eu falei, não é um tema que eu já conheça bastante, mas eu estou tentando trazê-lo para a minha teática, né? Espero escrever mais sobre isso. E trouxe aqui, em homenagem ao Willy, que não pôde vir, e para fomentar o debate também. Muito obrigada. Agradecemos à professora Maria Madalena pela sua conferência. Agora gostaríamos de convidar o professor Domingos Marini para apresentar a palestra Síndrome da Alienação Parental e Cosmoética. O professor Domingos é advogado, mediador do Tribunal de Justiça de São Paulo, docente de Conscienciologia e voluntário da Juriscons. Domingos, à vontade. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. E eu gostaria de colocar alguns aspectos da Síndrome de Alienação Parental e cosmoética. Tá? Vou fazer um pequeno apanhado do que significa a síndrome da alienação parental, as suas ocorrências, fatos, parafatos e as consequências provocadas na alienação parental. Opa. Peraí. Não. Peraí. Tá. Então vamos lá. A síndrome de alienação parental, chamado também de SAP, sigla SAP, ela é um distúrbio no qual a criança cria o sentimento de repúdio a um dos pais devido a uma doutrinação, ou seja, uma lavagem cerebral, pelo outro progenitor ou tentativas da própria criança deformar a imagem de um dos pais. Esta definição foi dada por Richard A. Gardner, um americano, um psiquiatra, escritor e psiquiatra americano, onde ele colocou essa definição. Só que
Só que o reconhecimento dessa síndrome, ela não é totalmente aceita, ou não era, e não é aceita ainda nos meios médicos e no meio jurídico. Por que razão? Ela foi fruto de uma experiência na década de 80, desse Richard, até 85, onde ele, através dos experimentos com famílias e tratamentos com as crianças, ele chegou a essa conclusão. E, por esta razão, não é aceito nos meios médicos. Inclusive, nos compêndios de psiquiatria, isso ainda não foi colocado, inserido nesse compêndio como síndrome. Mas existe um protocolo dele, a pedido de Gardner, para que fosse incluído isso como uma síndrome dentro das patologias desse compêndio. Então, o reconhecimento ele é parcial, ele não é reconhecido como uma desordem pelas comunidades médicas jurídicas, como disse. Eles alegam a falta de validade científica e confiabilidade. Por quê? Essa definição foi feita com base nos experimentos dele. E, ao final, o reconhecimento parcial dele foi feito pelas dinâmicas de alguns tratamentos em que ele tinha em seu consultório. E a afirmação mais atualizada que nós temos dessa síndrome da alienação parental são as condutas sempre existentes, mas agora com a valorização do afeto nas relações familiares, com a conscientização da paternidade responsável e que passaram a ter relevância para a sociedade, também dito por Ivan Aparecido Ruiz e Valéria, é o seguinte: até então, até algum tempo atrás, dentro de uma situação de divórcio, a criança geralmente ficava com um dos pais. Agora, nós temos uma situação um pouco diferenciada, que é justamente a guarda compartilhada num processo de divórcio também. Então, tornou-se mais efetivo a convivência dos dois, no caso pai e mãe, e suas responsabilidades ficaram mais claras no desenvolvimento da criança. E, dentro dos motivos os quais a alienação parental ela se caracteriza, pela não elaboração do luto da separação. Muitas vezes, o casal, numa separação, eles ficam guardando ressentimentos para uma vida inteira. E isso ele transporta as crianças que são frutos desse casamento, essa desordem mental. Então, até pelos motivos também de sentimento de rejeição, traição e o desejo de vingança deles pelo fato de uma traição ou coisa parecida, tá? Veja só o nível de patologia, o nível de cosmoética desses pais ao induzirem essas crianças dessa maneira, promovendo essa lavagem cerebral nessas crianças. E o que, em termos de rastro, de rabo preso, vamos dizer assim, que são promovidos para uma vida inteira sem que esses reflexos sejam realmente tratados. Outras ocorrências dentro da síndrome de alienação parental, nós temos a difamar o genitor para familiares e parentes, amigos
e ao judiciário, que muitas vezes até se fala que o judiciário é lento ou coisa que o valha, por conta de uma irresponsabilidade dos pais quando promovem essas atitudes para com seus filhos, tá? Outra, a lavagem cerebral feita pelo guardião, no sentido, seu pai não presta, ou sua mãe não presta, ou coisa que o valha. Tem situações assim absurdas no complexo de separação e de um divórcio. E a narração maliciosa, muitas vezes, de fatos e de que não ocorreram conforme a descrição dada pelo alienador, ou seja, mentiras, ou seja, atitudes, novamente, anticosmoéticas daquele genitor em detrimento do outro. Outra situação é dificultar as visitas. Muitas vezes, aquele que está com a criança, ele dificulta a convivência do outro parceiro no trabalho de assistência àquela criança. Outra situação também é o afastamento do genitor da vida escolar. Muitas vezes, a mãe ou o pai que está com a guarda do filho não quer ou não permite que o outro tome ciência da situação do filho na escola. E o mais importante, que no direito brasileiro, agora, na nossa legislação recente, tá? Nós temos alguns processos, algumas situações interessantes, que a própria Lei 12.318, ela dispõe sobre a alienação parental, assim como os seus efeitos também dessa alienação, promoção dessa alienação parental. A Constituição Federal, no seu artigo 2º, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 3º, e no Código Civil 1637, artigo e seguintes, eles também já dispõem sobre o processo de alienação parental e das suas consequências nisso. E o mais importante saber é o seguinte, gente, que mesmo com o tratamento, mesmo com o Estado sendo o guardião, muitas vezes, dessa situação da alienação parental, porque exige do Estado um tratamento especial para esses casos, onde o estudo psicossocial ele é muito importante no desenvolvimento dessas famílias e até dessa criança que está sendo servindo de joguete na mão dos pais. Isso já é um fato bastante, diria, avançado no nosso sistema brasileiro. Mas é muito interessante também dizer que, em Porto Alegre, há formas de tratamento desse processo de alienação parental bastante interessante e intenso diante das famílias e das crianças. Não é um simples julgamento, um simples, vamos dizer assim, na área médica, como diz, diagnóstico. Não é um simples diagnóstico, vai além disso. Em Porto Alegre já está sendo feito um procedimento bastante mais atuante e mais duradouro para o resultado desse processo de alienação. E digo mais, que desse processo de alienação, o que se verifica é que em torno de 23% somente dessas crianças que sofrem o processo de alienação parental, na sua fase adulta, eles tenham sido tratados ou melhorados dessa situação. Não, esse processo permanece e ele é duradouro. Por aí a gente verifica qual é o tamanho
desse estrago ou dessas atitudes anticosmoéticas, desses procedimentos desses pais. Tá? E o SAP, que é a síndrome de alienação parental, ela vai no sentido oposto ao fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos. Por que razão isso? Porque toda essa situação, ela traz malefícios ao seu grupo kármico, ao grupo policármico e às suas também consciências, ou seja, a todo aquele grupo extrafísico que ali se encontra. Algumas posturas cosmoéticas dos pais e cuidadores. O que deve ser feito, o que deve ser promovido, é justamente facultar a autonomia a instruir-se ininterruptamente, ou seja, estar junto do alienado, né, para o seu desenvolvimento intelectual, propiciar o exemplarismo e o auxílio para o estudo e pesquisa da própria consciência, ou seja, promover naquela criança justamente o quê? Que ele se torne, que ele possa se autoconhecer como consciência e atuar como consciência. Incentivar a auto-organização aplicada à rotina, ou seja, aos bons costumes, ao exemplarismo desses pais. Promover a desinfantilização por meio de adequação da comunicação da faixa etária, que muitas vezes os pais querem que uma criança seja adulta no lugar de uma criança. Apresentar a técnica da inversão existencial, verbete, infância. Esse é um outro aspecto de postura cosmoética desses pais. Ainda dentro das posturas, nós temos o propiciar o estímulo para o desenvolvimento dos tipos de inteligência. Fomentar o desenvolvimento, a liderança dessas crianças, se tornarem líderes, ou seja, primeiro a autoliderança e depois a heteroliderança. O esclarecer e incentivar a priorização da sua PROEX. Tá? Isso é muito importante. E incentivar também as atividades do terceiro setor, como dizemos, o próprio voluntariado, que é muito importante para se dar um significado, um norte a essas crianças. Estou precisando... Isso eu já falei? Não. Aí. E ainda, dentro do ambiente homeostático, né? Nós temos o ambiente arejado, limpo e organizado, ou seja, fazer com que essas crianças tenham uma certa disciplina na sua forma de agir e de ser dentro de casa, fora de casa e tudo mais. O espaço esteticamente bem composto e arrumado, que é justamente o seu local de trabalho, o seu local de atividades, né? O predomínio das energias acolhedoras e fraternas, ou seja, fazer com que as crianças desenvolvam esse instinto, não diria nem instinto, mas sentimento de fraternidade, né? O holopensene homeostático, sem conflitos, sem tantos heteroconflitos e sem tantos autoconflitos, né? E a sonoridade ambiental harmônica, incluindo a voz do silêncio. Muitas vezes
o silêncio se faz necessário para não só uma criança, mas para o adulto também, né? E nesses sentimentos e sinapses fraternas, nós temos o desenvolvimento dessas crianças ao altruísmo, ao amor, à benevolência, à benignidade, à generosidade, à resiliência, à serenidade, à pacificação e à solidariedade, para que essas crianças se desenvolvam de maneira mais completa, mais íntegra, mais reta. Tá? E tudo isso é muito importante, gente, esclarecer que são metodologias, são situações que são provocadas num divórcio em que, muitas vezes, os pais, por situações de, vamos dizer assim, muito ligadas ao seu umbigo, não se percebe nessa situação e acabam destruindo, muitas vezes, o que se poderia ser construído de maneira mais cosmoética, mais íntegra, mais realista com a situação. Porque o que eu vejo, o que eu tenho percebido, que essa síndrome de alienação parental, ela não vem sozinha. Ela tem outros sintomas que aqui nós não cabemos discutir, mas existem outras síndromes envolvidas nessa síndrome da alienação parental. A própria síndrome também ela é chamada de somente alienação parental. Então, tem vários aspectos nessa pesquisa e nesses estudos em que hoje os tribunais têm uma certa dificuldade até de sinalizar quem é o alienante e quem é o alienado, tá? Nessa situação. É muito complexo, é muito singular, porque tem que ser analisado a própria criança na sua construção mental, na sua construção psíquica, nesse trabalho todo. Tá bom? É o que eu tinha para passar para vocês, assim, uma pincelada rápida do que é a alienação parental. E é muito interessante que um dos livros que eu pesquisei foi esse da Analícia Martins de Souza, que o livro tem na capa, ele tem uma espécie de uma prisão. Isto mostra a interprisão criada quando se promove a síndrome da alienação parental. Tá? É muito interessante isso. Eu só vim a perceber ontem, anteontem, o porquê desse desenho no livro. É muito interessante isso. E como nós estamos inseridos nessa teia e nessa situação, muitas vezes, numa situação como essa, numa teia, né, interprisional, quando se cria ou quando se promove a alienação parental. Tá? Muito obrigado a todos. Professor Domingos, obrigado pela sua exposição. Agora nós teremos o nosso momento de debate. Então, até às 19h10, faremos perguntas para os professores da mesa. Vamos, por gentileza, usar o microfone que vai circular pela plateia. Obrigado. Bom, pessoal, então agora é com vocês. Fica aberto para perguntarem para os 4 expositores, né, a respeito dos temas. Ok? Então, é uma pergunta que sobrou da tertúlia. Para a professora
Terezinha, não deu para fazer na tertúlia. E aí foi muito bom, porque nessa apresentação dela, ela falou um pouco, assim, mas eu gostaria de fazer a pergunta para ela poder aprofundar. No seu verbete, na trinomiologia, você fala do trinômio conflitos grupais, hétero-perdão e Estado mundial. E aqui na sua apresentação você falou de que o perdão ele é um dos constituidores, né, da prática do Estado mundial. Então, o que eu gostaria que você, se você puder, é você, de certa forma, exemplificar como é que você consegue compreender ou vislumbrar o perdão como um elemento importante na construção do Estado mundial. Tá. Bom, primeiro, a questão intraconsciencial. Acho que a principal base do Estado mundial é a intraconsciencialidade harmônica. Então, tem que começar pela intraconsciencialidade. Porque o Estado mundial é a lucidocracia. O Estado mundial cosmoético é a lucidocracia. É quando a humanidade vai chegar num estágio em que vamos dizer assim, a média do nível evolutivo das consciências seja num nível elevado, né, de cosmoética. Cosmoeticidade acima, né, um nível de cosmoeticidade muito maior. Né? Então, como que a gente consegue isso aí? Primeiro é a questão da intraconsciencialidade mesmo. É cada um fazendo a sua parte para se harmonizar intimamente, porque não se constrói a paz mundial, nem Estado mundial, com conflitividade. Né? Então, tem a questão do autoimperdoamento aí. Né? E o hétero-perdão, em função de que é necessário que a gente, dentro da sua esfera de atuação, estimule também o hétero-perdão, para que esses grupos, né, comecem a se pacificarem também, né, grupalmente. Daí entra o trabalho do mediador, né, as mediações que se fazem entre grupos conflituosos, né, por exemplo, as Farc, outros conflitos, né, que gradativamente, né, podem ser mediados e encontrar soluções pacíficas. Eu vejo por aí. Daí entra o hétero-perdão, porque sem perdão não há como constituir um Estado mundial cosmoético. Né? Enquanto houver um nível de conflitividade acima da média, não existe Estado mundial. Por isso que eu coloco ali como o hétero-perdão. Pode repetir para mim ali que eu não... Os conflitos grupais, hétero-perdão e Estado mundial. Acho que é uma progressão. Outro exemplo, na África do Sul também, né? O Nelson Mandela praticou, né, um exercício do perdão, chamou os algozes para participar do governo, tiveram aquelas... não me lembro o nome que foi dado, mas aqui também a gente teve, né, as comissões da verdade. Então, são processos que gradativamente vão pacificando e eliminando, né, o nível de conflitividade da humanidade. Sim. Agora, o que eu acho fundamental, que a gente não pode perder de vista, é que começa sempre
a auto-inconflitividade. Né? Não tem como a gente almejar um estado mundial cosmoético se a gente ainda está num nível de anticosmoética, às vezes até auto-anticosmoética. Né? Eu só queria pedir, pessoal, para usarem os microfones. Está sendo usado, né, Fabrício, ainda? Porque tem o pessoal EAD, né? Aí o pessoal não ouve o que vocês falam, tá bom? Oi. Eu? Quem? Eu? Tá. Para Vanderlei também, mas pegando um pouco da apresentação do Domingos. Eu, pelo menos, estou acostumada a ouvir a palavra perdão associada a um momento referente a um passado, findo, acabado, resolvido. Verbo de conjugação pretérito perfeito. E você trouxe, hoje aqui, e mais cedo na tertúlia, o perdão em cima de atos, ou acerca de pessoas, com atos ainda em continuidade, como o ciúme, como um sentimento de propriedade, como na apresentação do Domingos, a alienação parental. Eu é que não entendi direito, ou você considera também possível o perdão durante o ato agressivo? E se você considera possível, onde estaria o limite, a diferença entre o perdão e a aceitação, aquela que você também se referiu como, não confundam com a aceitação da vitimização? Se eu entendi, deixa eu ver se eu compreendi o teu questionamento. Num primeiro momento, colocaste que o perdão só seria exercido depois de encerrou tudo. Aí, então, agora eu posso decidir se eu vou perdoar ou não? Eu imaginava assim. Uhum. Você que me trouxe hoje a figura do perdão no durante. Porque as inter-relações, elas são constantes. Algumas até mais permanentes, porque mais compulsórias, por exemplo, nos grupos familiares, né? Então, agora, existe um limite realmente, né, que é como o próprio professor Valdo falava, do acompliciamento cosmoético. Se tu está aumentando a anticosmoeticidade do ato da pessoa, aí está excedendo esse limite. Por exemplo, quando é que tu aumenta a anticosmoética do ato que está sendo praticado? Quando tu te põe numa condição de vítima e deixa a pessoa continuar te violentando, né? Então, ao invés de agir, né, às vezes por pusilanimidade ou por complacência, enfim, aí a gente tem que ver qual foi o motivo que deixou um ganho secundário, né? Deixa aquilo rolar e a pessoa vai se comprometendo mais ainda. Isso é anticosmoético. Então, aí não tem mais perdão, aí tem um acompliciamento. Seja pela minha falta de posicionamento, seja pelo meu ganho secundário, eu estou aumentando a conta da anticosmoeticidade daquela pessoa. Não estou dando freio. Né? Tem um momento que tem que frear. Senão eu me acomplicio. Não sei se eu respondi a pergunta adequadamente, mas assim que eu vejo. Queria colocar uma ideia nisso. Não só pode ocorrer durante o processo, né, como você exemplificou, como a proposta do professor Valdo é que seja antecipado. Né? Então, ou seja, antes que você gere todas as complicações da mágoa, do ressentimento, do rancor, da revolta, da vingança e da interprisão, a pessoa com lucidez ela vai começar a praticar o pré-perdão. Sim, porque aí ela já um outro nível de perdão. Né? Porque aí o que vai acontecer? O processo do realismo, da gente começar a entender mais da realidade das consciências, vai acabar com, assim que eu vejo pelo menos, né, vai acabar com as expectativas e as ilusões. A frustração nada mais é do que pôr o pé da pessoa na realidade. Ela cria uma imagem, uma expectativa. Quando frustra é porque aquilo não condiz com a realidade. Quanto mais lúcida a consciência, mais ela consegue ter essa visão de prospectiva.
Então ela vê a tendência e ela fala assim: ah, aquilo aconteceu. Ué, não tem novidade nenhuma, porque com esses traços, com essa tendência, é lógico que ia dar naquilo. Então, essa linearidade pensênica que a ortopensenidade traz, começa a tirar e trazer esse pré-perdão, porque você não é mais surpreendido. Você já está vendo aonde que aquilo possivelmente vai dar, e quando dá, você já está consciente. Então, você consegue perdoar antecipadamente, ou seja, começa a tirar essa frustração que vem com esse gap da realidade e a expectativa que foi criada, né? Assim que eu vejo mais ou menos o caminho para se alcançar esse pré-perdão, que é um processo mental somático, né? Perfeito, perfeito. Posso complementar aqui? Eu acho importante trazer o que a professora Mabel falou, do perdão religioso e do perdão que a gente está falando. Porque o perdão religioso, realmente, você olha uma situação pretérita e considera se perdoa ou não. Quando você coloca o paradigma consciencial, você entende que, enquanto não há perdão, o dano está acontecendo. Porque a interprisão continua. Elas podem não estar convivendo fisicamente, mas elas estão conectadas pela raiva, pela mágoa. Então, assim, o dano está sempre acontecendo enquanto não houver perdão, né? Eu penso pelo paradigma consciencial. Então, já aproveita e fala aí a respeito do perdão antecipado. O professor Val falou: vocês estão perdoados até o ano 3000. O que seria esse perdão antecipado? Quem pode falar? Pode? Ué, falou? Então... Posso falar? Pode ser duas perguntas? Duas perguntas e um comentário. Vou começar pelo comentário aqui para a Vera. A Vera trouxe a questão do filtro de realidade consciencial, né, que foi na dinâmica que veio essa ideia. E aí, nesse sentido, até anotei a importância do fórum, de espaços como esse, né, para que a gente possa compartilhar essas vivências, né, porque isso gera muito aprendizado, né. Então, em termos de grupalidade, achei assim, me veio, quando você começou a falar da dinâmica da tua experiência ali, eu falei: nossa, que interessante, se cada um de nós, né, pudéssemos trazer essa ideia e compartilhar, a gente teria uma visão mais ampla, mais integrada, né. Então, esse é um comentário. Aí tem duas questões, né, da Vanderlei com relação ao perdão, que me parece, né, que quanto mais a gente vai tendo uma pensenidade anticonflitiva, né, mais genuíno esse processo do perdão, porque parece que assim, se eu tenho algum conflito com alguma pessoa, eu falo: não, mas eu quero perdoar. Mas toda vez que eu encontro a pessoa, né, vem aquele sentimento, aquele desconforto, aquela... Né, então, parece que o perdão é um processo genuíno dentro de uma pensenidade, né, mais anticonflitiva, né? Então, essa é uma questão para Vanderlei. Faço a outra já? Acho que é mais fácil, né? E aí, para o Domingos, né, é interessante que o Domingos é mediador também, e eu já vi muitos casos, né, da mediação e alguns artigos e estudos trazendo mediação e círculos de resolução de conflito como um mecanismo preventivo à alienação parental, né? Então, é interessante porque não deixa acirrar aquele conflito, né? Inclusive, eu lembrei de um caso que eu atendi, que era uma disputa ali o pai queria que a filha ficasse final de semana na casa dele, e a mãe não admitia de jeito nenhum. Ela pode até passar o sábado contigo, mas dormir não vai dormir. E aí foi interessante que, no processo de mediação, essa mãe falou assim: olha, eu vou falar a verdade, que nem eu estava sabendo por que eu não queria. Mas eu fiquei muito frustrada, porque quando ele estava comigo, ele não era um bom pai, ele não queria ficar tanto com a filha. E agora que ele está casado com outra, ele está sendo um bom pai. Então, isso, de alguma maneira, afetava ela, né? Então, o fato de dar um espaço para que ela pudesse refletir, falar, isso já mudou. Tanto que ela falou: não, eu tenho que pensar na minha filha, esse é um processo meu. E aí ela se deu conta, né? Então, você vê como pode, né, prevenir realmente, né, esses processos, né, que eu entendo, até tem essa discussão se é síndrome, se não é síndrome, né, mas é uma patopensenidade, não deixa de ser uma patopensenidade, né? Então, acho que são essas questões aí. Acho que a questão foi muito bem colocada no ponto de vista do perdão. Quanto menos conflitivo, tá, mais a gente vai estar se aproximando. Quanto mais íntegros, retos e harmônicos, lúcidos, né, os pensênios,
mais fácil a gente passa, né, por situações de turbulência, sem a desarmonia. Daí vai conquistando a imperturbabilidade, né? E aí a mega fraternidade é assim, uma consequência, né? Então a gente se afeta menos, né, com aquilo, com as questões externas, porque a auto-inconflitividade já está bem assentada. E agora, só avançando um pouco aqui, entrando um pouco na questão do Domingos, a síndrome da alienação parental é falta de perdão, né? E aí a criança é que sofre as consequências, infelizmente. Até bem colocado, Adriana. É muito interessante que esse processo vai além dos limites do que estamos falando aqui, tá? Essa situação configura nos livros e em outros tratados, em outras bibliografias, até dentro dos escritos que a gente tem sobre alienação parental. É muito interessante que o trabalho preventivo, em nenhum deles, em nenhuma das bibliografias, eles mencionam o trabalho preventivo. Lógico, é sempre curativo, mas um curativo que não resolve a situação da alienação parental. Ela muitas vezes ela agrava por falta da tutela do Estado, da infraestrutura do Estado em promover essa melhor situação para o alienado e o alienante e a criança que é a intermediária nessa situação. E que eu vejo, como eu falei, há processos em que somente 23% dos processos de alienação não têm sequelas lá na frente. Ou seja, a maioria deles há sequelas na vida adulta dessa criança. Então, é difícil esse trabalho e é difícil também você, muitas vezes, pontuar essa síndrome, porque tem que ser verificado também que a criança tem alguns valores já incutidos na sua mente e muitas vezes, por uma situação de medo, ela escolhe um ao outro e ela promove essa mentira ou essa situação de alienação, dizer que o pai não presta ou a mãe não presta, de forma aberta e clara. E o mais triste que eu acho na alienação parental é que a criança não percebe como que ela realmente interioriza esse mal-estar. E eu, por exemplo, demorei muito a perceber que muito da minha dificuldade na minha relação com meu pai vinha das críticas que minha mãe fazia. E o pior, que aí eu tive que compreender isso e falar para ele abertamente que eu não estava do lado dela, porque ele construiu também uma imagem de que eu defendia minha mãe. Até eu entender que eu estava ali vivenciando o casamento dele sem ter nada a ver com aquilo, quer dizer, nada a ver não, porque eu vim de lá, né? Mas que a questão era entre eles e não comigo, demorou bastante e ainda foi um processo até eu fazer o meu pai, que meu pai não acha que terapia seja válido, nada disso. Até fazer o meu pai compreender que eu não estava tomando partido de ninguém, eu estava tentando, né, sobreviver àquele caos. Né? Então, eu também queria fazer uma colocação. Posso, Fabrício? Você vai querer fazer pergunta? Então, fala. Estava escutando aqui essa questão da alienação parental e pensando, tá, a criança sofre as consequências, e claro, ela chega aqui sem estrutura. Mas se eu expandir isso aí um pouco mais e usando aquela figura que a Vera Rocha trouxe daquele grupo que ressoma compulsoriamente unido para se perdoar reciprocamente. Se retratar e não dá certo.
Vai cada um para um canto e sobrou... Então, qual será o limite? Porque está todo mundo embolado ali no... E essa alienação não vai deixar de ser um reflexo daquela história, roupar a história pregressa dos... E eu fiquei pensando em qual é a solução, porque se cada adulto for para o seu lado, porque eles não têm lucidez para resolver aquilo no momento, depois, qual é o limite para isso? Qual seria? Separar todo mundo para tentar tratar mais adiante, quando alguém tiver mais lucidez no processo? O filho crescer, talvez? Isso vale para a destituição do poder familiar, que não deixa de ser mais uma situação? Então, talvez não olhar só para a criança com esse lado de vítima, mas também com todo mundo como influenciado nesse processo. E o que dá para fazer para ajudar essa situação toda? Até o filho crescer e entender que ele é o assistente da família. Ah, mas eu demorei muito para isso, pô. Só colocando, claro que tem a questão... Tem a questão dos laços de interprisão, mas o que nós podemos considerar, assim, sob a ótica da responsabilidade intrafísica, né? Quem é que está menos lúcido aí? Quem é que está mais restringido? A criança. Então, ela tem que ser a prioridade. Não importa o passadão, seja lá o que for. Quem está menos lúcido e mais restringido é a criança. Então, quem lida, né, com esse tipo de situação não pode deixar de perder de vista isso, mesmo sabendo todo o contexto multidimensional e tudo mais. Mas, se tu apostar na criança, quem sabe a resposta não vai ser outra, bem diferente. Quem sabe não é a criança a chave, né? Então, a responsabilidade nossa é, além de, né, com certeza, sob a ótica do paradigma, aí não tem vítima nem algoz, todo mundo é vítima, todo mundo é algoz numa certa situação. Mas não se pode perder de vista, sob o ponto dos direitos conscienciais, que a criança é quem está mais restringida, então ela tem que ter a proteção. Eu queria fazer só uma colocação com relação a todas essas questões, né, que foram ditas, porque assim, eu trabalho como mediadora de família, né, eu trabalho na parte de divórcio, e é justamente a minha área, né? Então, assim, o que o Sejusc oferece? Inclusive, o Domingos falou de Rio Grande do Sul, mas ele esqueceu de uma coisa, o Sejusc, não vou dizer todos os Sejuscs, né, mas o Sejusc da família, ele oferece um trabalho que também é gratuito para os pais e os filhos. Então, assim, o que eu teria para dizer, né? O que eu vejo assim me fez pensar muita coisa aí, conforme vocês foram falando. Todo esse trabalho, essas pessoas que estão tentando transformar isso, virar a mesa, né, no sentido da conflituosidade das famílias, das dificuldades familiares, Vera, né, que a gente percebe que tem. O próprio trabalho com as crianças no Sejusc, todo este trabalho, gente, ele é gratuito e é muito difícil de ser implantado. Tá? Hoje, lá no Sejusc, onde eu trabalho, quem implantou foi uma psicóloga com muito esforço, uma das psicólogas de uma universidade, que a universidade cedeu o espaço, e ela faz esse trabalho gratuito para todas as famílias que passam no setor de mediação. Aquelas famílias que a gente percebe que são famílias que estão realmente num conflito muito complicado e perigoso até, a gente orienta que vá procurar o serviço gratuito, que é este serviço. Agora, a gente não pode obrigar, né? A gente só orienta. Então, baseado nessas questões todas, né, a gente ficou pensando, o Fabrício falou, eu fiquei pensando assim, não sei se a gente pode esperar muita coisa do Estado, né? Porque, será que a gente pode esperar? Né? Agora, uma coisa que eu penso assim, novamente, gente, o trabalho voluntário, fazendo resultado. É pouco? É pouco. E o que a gente pode fazer por essas famílias?
né? Então, a Vera trouxe a questão da família, dos afetos familiares, que são muito importantes. Eu concordo plenamente, Vera, porque a gente vê ali o quanto causa de rombo na situação. A Madalena falou, a Terezinha, a Vanderlei falou, o Domingos falou. Então, eu vejo assim, eu penso que a necessidade, pegando aquilo que o Fabrício falou, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa assim, montar algum negócio, sabe? Para começar a cuidar dessas famílias, dessas crianças, né? Mas nesse sentido, de trazer essa possibilidade da anticonflitividade, trazer a questão do perdão, Terezinha, ou seja, sistematizar isso de alguma forma para que a gente possa ajudar. E aí, o trabalho da Adriana, que eu conheço muito bem também, que tem a ver com os círculos, não se faz círculos lá. É um outro tipo de trabalho. Mas eu acho que esse trabalho seria um excelente trabalho para a gente começar a fazer alguma coisa no sentido de sensibilizar as pessoas para o que precisa. Porque é muito grave, sim. Você quer falar, Fabrício? Não. Posso? Só uma contribuição. Eu achei muito interessante essa mesa, todos os assuntos, né? Porque trabalha essa questão afetiva, família, pega bem na minha linha, né? Assim, de estudo, então eu achei muito interessante. E a contribuição, assim, que eu gostaria de falar, dentro da minha profissão, eu atendo famílias e que passa por grande parte pela alienação parental. Mas eu queria trazer um outro assunto que vocês já discutiram bastante, esse, né, com muita categoria. Uma experiência que eu tive mais vinculado com o parapsiquismo, né? Então, eu achei importante falar. Então, a gente já está vendo todo esse enredo patológico, né, da alienação parental. E numa dessas famílias, eu comecei a entender um pouco mais, porque eu comecei a ver a máfia que havia atrás delas, ou seja, consciexes. Então, a gente já sabe do processo, né, de ressomas, de interprisões, mas quando a gente começa a ver nuances desse processo assim, de consciência energívora, propiciando autoassédio naquele pai ou naquela mãe, que a criança tem terror noturno e vê essas consciências, entende? A gente começa a ver a dimensão desse problema, né? Então, se vê que sai, digamos assim, que aqui no intrafísico já é um problemão, né? Então, a gente começa a ver que tem muitas mais consciências envolvidas nesse processo. E é interessante que, dentro dessa família que eu atendi, foram atendidas primeiro as consciências. Isso que eu achei interessante, a demanda delas. Então, parecia que nada estava acontecendo no intrafísico. Você olhava e falava, socorro, o que eu faço? Né? Mas, extrafisicamente, eu sabia que tinha alguma coisa, estavam sendo trazidos. E, por incrível que pareça, gente, o relato dessas pessoas era, nossa, essa semana eu estou um pouco mais aliviado. Dela conseguir escutar as mediações necessárias dos profissionais. Então, só para ver um outro parecer terapêutico, assim, só para a gente, né? Então, e outra coisa interessante que eu acho em questões de família, pegando um pouquinho do que você falou, né, que você trouxe a indignação, né, mas como fazer, qual o limite, né, da assistência, que é bem oportuno, eu comecei a ver que existe uma rede de assistentes que a gente não se dá conta, às vezes. Que nem, às vezes, crianças vão pedir socorro na escola, para a professora dela, por comunicações diferenciadas, entende? E que daí vão descobrir o divórcio, que daí vão descobrir a alienação parental, sabe? Então, ela tem referências. Então, eu brinco, eu faço analogia, tem amparadores dentro daquele processo. Entende? E com essas redes, a questão é a gente abrir o olho para isso e fazer os diálogos mais abertos com a criança, quando é possível, quando ela pega essa pessoa, tem uma referência, né? Mas dos casos que eu já vi é impressionante, vem pessoa do nada às vezes. Às vezes não é professora, é vizinha. Às vezes ela conheceu, entende? Em uma atividade escolar que não era da escola e que era um palestrante. Então, é impressionante essa linha, sabe? Assim como tem a máfia, que é dos para-alienadores, né, que fazem essa... Também tem o outro lado. Então, isso que eu gostaria de trazer, assim, para a gente ver essa dimensão, né, que eu acho interessante colocar dentro desse processo, né? É interessante Só fazer uma complementação a essa fala, porque no processo circular,
nos círculos, justamente a gente traz para o círculo essa rede, que a Isso gente é chama de interessante. sistema de apoio, né? Sistema de apoio da família, então, que não está diretamente vinculado àquela situação, mas que se sente afetado ou que, de alguma forma, quer contribuir, quer ajudar. E isso é interessante, porque a gente realmente tem, né, dentro do próprio, né, judiciário, hoje, nesse trabalho, um grande número de voluntários, de pessoas, né, de vários, né, espaços que querem colaborar, que querem contribuir, especialmente nos casos de violência. E a contribuição é enorme, porque Ui, perdão. Agora eu me empolguei. E outra coisa interessante, que veio uma dúvida, né? É assim, como é difícil, eu acho que o Domingos falou isso, de ver quem é o alienador, quem é o alienado, né? E parapsiquicamente, eu sei por causa da clínica, você atende um, atende o outro, e realmente, gente, é tanta patologia, você não sabe quem é que está ali fazendo a muvuca, né? Só que parapsiquicamente, isso eu comecei a ficar um pouquinho, assim, mas bem pouquinho, mas um pouco, prestando mais atenção, mais aguçada, é que vinham informações para mim e que não tinha nada a ver do que o cenário estava me mostrando. Aí eu gerava uma pergunta do nada, parecia que não fazia sentido, mas que fazia sentido para mim, para eu saber quem era. E aí você vai identificando quem são os protagonistas desse elenco, dessa situação patológica. E é impressionante que vai. Você consegue, mas não é de primeira. Você vai pegando as peças, né, e você vai ajudando o advogado, vai ajudando, né? E a gente tem um caso aqui excepcional, pena que eu não posso, assim, mas é interessantíssimo, mas foi mais pelo viés parapsíquico associado aí no meu caso a psicologia, o outro era o advogado e assim por diante, né? Mas eu queria falar outra coisa. Agora eu me perdi. Mas, enfim, outra coisa. A profilaxia. Penso eu que eu vejo que o que está dando mais resultado para a criança, tá? Pegando esse viés, é a questão do treino de habilidade social. Parece que não tem nada a ver com, olhando nessa temática, parece que não tem nada a ver com alienação. E não tem. Óbvio, né? Mas a habilidade socioemocional ou socioafetiva, quando a gente faz a profilaxia lá no início, né, do desenvolvimento dela, se tiver qualquer problema na família, ela está mais preparada emocionalmente, até mesmo ela, na comunicação, na expressão dela, ela vai ter mais autonomia para falar, sabe? O que ela pensa, o que ela sente. Então, eu vejo assim, vale muito a pena se dedicar a essas Uma outra situação também que eu queria colocar, é muito importante, uma situação é o divórcio, vamos dizer assim, a situação do divórcio já acontecendo e, no processo de divórcio, se levantar o aspecto da alienação parental. Um trabalho que deveria ser feito anterior a isso, que é o preventivo, para não se chegar a uma situação dessas, é que deveria ter uma proporção, deveria acontecer uma divulgação maior, né? Deveria ter uma promoção maior, né? Ouvindo esse debate todo, eu estava pensando, aí eu quero compartilhar minha reflexão com vocês, a respeito da seriedade, da responsabilidade nossa, enquanto consciências que estão lúcidas para o paradigma consciencial, ou que estão despertas, no sentido de querer entender, e a Lília entrou nessa seara, porque assim, eu penso que se a gente levar esse paradigma consciencial para dentro desse, não esquecendo que com o microfone falhando, que nós somos consciências multidimensionais, eu acho que a gente ganha demais. Porque a Madalena ela trouxe a ideia da pré-intermissão, e eu lembro de uma frase do professor Waldo, que ele falou assim, na próxima intermissão, vocês vão nascer em ambientes com tamanha carência de pessoas que vocês mesmos resgataram, que vocês vão começar a entender o que é a mega fraternidade, porque vocês vão ter que assistir sem ter o que pedir. Vocês não vão ter coragem de pedir alguma coisa para aquele grupo. Então, provavelmente, a gente vai ser a consciência que vai entrar no meio de um ambiente conflitivo, de tragédia. Essa vida, cada um já passou pelas suas, né? Eu entrei num grupo bem assim, complicado. Mas nós vamos entrar consciente de onde nós estamos entrando para fazer diferença. Então, eu fiquei pensando, qual a importância hoje, principalmente para quem está nesse front de trabalho,
de aprofundar o paradigma consciencial e conseguir ser o conscienciólogo dentro desses ambientes. Porque vai ver a realidade com outra lente, com outros vieses, com outros matizes, vai entrar nesse processo multidimensional, vai vir a retrocognição, aquilo vai cair na tenepse da pessoa, a pessoa vai entender a inter-relação multiexistencial daquele grupo. Então, o quanto que essa vida para a gente ela é preciosa, em termos de desafio, da gente não perder esse viés dessa consciência multidimensional que a gente é e sempre procurar levar esse paradigma para dentro do trabalho que a gente faz. Seja eu na área da economia, do trabalho escravo hoje, ou nas mediações, enfim, no que vocês estão trabalhando. É mais ou menos isso que eu queria compartilhar com a mesa. Um pouco nessa linha que o Marcelo está trazendo, eu queria trazer uma provocação aqui para todos nós. Será que existe algum espaço, alguma possibilidade de nós estarmos disponíveis para efetivamente fazer atividades que tenham como base o paradigma consciencial nesse espaço? Então, eu estava conversando aqui com a Elisa, hoje a questão do direito sistêmico, com a questão das constelações familiares, é extremamente utilizada, é bem-vindo, é recepcionado e tudo mais. Dentro das atividades institucionalizadas aqui da CCCI, já houve muitas atividades, por exemplo, em ambientes empresariais, inclusive palestras para escolas. Será que não seria interessante nós nos prepararmos, né? Não vamos forçar, obrigar ninguém, mas será que a gente não está sendo omisso, gente? A gente sabe de energia, a gente entende de energia, a gente tem esses aspectos todos de assimilação, né? Desassimilação. Olha, desassédio. Então, assim, tem aula de yoga, tem aula de mindfulness, tem constelação familiar. Por que não a gente se preparar ou se disponibilizar, né? Como eu falei, eu acho que não dá para obrigar ninguém, mas colocando a questão do paradigma consciencial, recursos, técnicas, porque, afinal de contas, né, nós temos isso, e oferecer para esses ambientes, entende? Porque a gente sabe que assim, é um ambiente muito, realmente, desafiador em termos de energia. Por que não fazer atalhos para essas pessoas lá? Né? Por exemplo, que tal fazer uma oficina de estado vibracional? Explicar para as pessoas a condição das energias. Será que não tem espaço? Será que é uma possibilidade? Entendeu? É uma ajuda que pode ser feita, né? Dentro disso, a gente teve no Colégio Invisível da Paradireitologia a oportunidade, um convite para falar dentro do Ministério Público em Itabuna, num curso de formadores, gente que atua em Sejusc, em várias áreas de assistência social dos órgãos públicos, voluntários ou não, eles têm um curso de formação dessas pessoas. Então, nos convidaram para falar de bioenergias. E nós falei, né, Graça e eu criamos essa oficina de bioenergias sobre paradireito, sobre bioenergias e conseguimos entrar em paradireito. E fizeram, inclusive, parte, né, de aprender sobre estado vibracional, sobre desassimilação. E eles gostaram muito, já nos convidaram para repetir, agora, dia 30 de agosto, uma turma com 50 alunos. Bom, gente, enquanto eu estou andando, eu vou falando. Eu já treinei pessoas, professores de uma escola em Belo Horizonte, para trabalhar com energia com as crianças. O que aconteceu? As professoras que aderiram à ideia e realmente trabalharam com energia com as crianças não ficaram de recuperação, e o dia que ela esquecia, as crianças pediam o trabalho de energia. E os professores que não quiseram aderir, né, por livre escolha deles, as crianças acabaram ficando de recuperação e eles tiveram que trabalhar nas férias. Aí teve briga dentro da escola. E eles pararam, mas teve uma resposta positiva. É para a Graça. Então, eu gostaria de fazer duas abordagens, e são diretamente para a Lília. A primeira, que é aquele livro que você escreveu, que é para você, sobre práticas de bioenergia, aquele livrinho para crianças, né? Que é assim, despretensioso, você olha, parece com rabisquinhos, tudo lindo, maravilhoso. Nós temos uma amiga que é educadora, a Neide, e a Neide está utilizando na escola. Os meninos estão fazendo relaxamento com os pais.
Então, a Neide depois deve entrar em contato com você para lhe dar esse feedback. Tá? Muito interessante. Então, professora, vai ter a hora do relaxamento? Vai. Então, a gente vai fazer. E os meninos chegam em casa e aplicam com os pais. Inclusive, o pai e a mãe mandam o vídeo para a Neide. Olha aqui o que está acontecendo. Então, você vê que isso funciona muito bem. Né? Isso é um feedback para você, já que eu acho que é importante, como autora, ter esse feedback. O segundo aspecto é que, quando você fala do trabalho com as redes, eu também concordo e acho de fundamental importância. Se a gente não consegue compreender, na dinâmica da sociedade, que existem hoje muito mais gente, além do que a gente pensa, trabalhando com esse sistema de redes, a gente não vai conseguir sair do canto. Porque a gente vai ser sempre com atendimentos pontuais, com pessoas, etc. Eu trabalho com avaliação de programas e projetos e fiz, o ano passado, e aí interessa para o Fabrício também, porque é criança e adolescente, de um centro de defesa de criança e adolescente chamado Casa Renascer em Natal. Eles desenvolveram uma metodologia que é muito interessante, né, que chama metodologia de autoproteção. Eles começaram com formação de professores, porque exatamente eles entenderam que, a partir do processo da escola, chegava muita notícia de casa. E as professoras começaram a ficar em alertas e, desenvolveram essa metodologia. Faz parte, eles tiveram uma formação com o pessoal do LACRE, com a professora Maria Amélia Azevedo, da USP, e esse trabalho eles começaram a fazer com meninos a partir de 9 anos. Depois eles viram que não dava só para fazer com meninos a partir de 9 anos. Eles começaram a desenvolver a metodologia a partir de 5. E eles estão num desafio e já começaram a trabalhar a partir de 3. Então, como fazer isso? Como desenvolver isso? E qual é a dinâmica? E eu perguntava para eles, porque como avaliadora eu tinha que perguntar, qual é a importância? A importância é que nós não podemos deixar perder uma geração. Não dá. Não dá. E são crianças de lugares extremamente vulneráveis, com situações N, que são famílias, e aí entra o que a Vera falava, a Vera Rocha, famílias que são famílias consideradas famílias, que é avó e neto, tio e sobrinho. Então, toda essa modalidade de famílias. Quando a professora Cristina fala assim, está na hora da gente pensar, era a minha pergunta que eu ia fazer para o Domingos e para a Vera Rocha. Dentro das pesquisas de vocês, o que é que vocês conseguem pensar de elementos constituidores do paradireito que pudessem ser aplicados em processos formativos? Porque acho que está na hora, e eu concordo com a professora Cristina, da gente pensar que, se a gente tem uma ferramenta tão importante como é o paradireito, que, segundo o propositor, ou seja, aquele que trouxe, diz para a gente que são as bases da evoluciologia, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai guardar para a gente, só para a gente evoluir? Né? Então, como que a gente pode fazer processos formativos que a gente possa disponibilizar para além da nossa atuação? Porque eu, como consciência esclarecida do paradigma consciencial, onde eu chego, eu atuo. Mas é muito pouco. Não dá para ficar só eu, aí outro, não. Acho que a gente tem que pensar como que a gente pode oferecer, como que a gente pode colocar. Esse trabalho que a Elisa fez em Itabuna, nós preparamos juntas, mas ela que epcentrou lá em Itabuna, mostrou para a gente que, principalmente no Colégio Visível, que primeiro a gente não é tão invisível assim, né, no Colégio Visível da Paradireitologia, mas da importância da gente fazer pesquisa aplicada. A gente aplicar aquilo que a gente pesquisa. Né? É bom você falar no microfone. De colocar a pitada multidimensional, né, dentro de dentro desse processo. Hoje a Evolucim está sendo demandada da Socim, que bom. Então, hoje é chamado em escolas, educadores estão buscando, porque eles não sabem o que fazer perante vários conflitos que eles enfrentam, né? E eles estão vendo essa alternativa que eles colocam como bioenergias, né? E aí a gente consegue uma aproximação e um diálogo até de chegar a fazer, mas está muito incipiente, estamos engatinhando nesse processo, né? Mas eu gostaria de fazer um convite,
no sentido assim de parceria com a Juriscons e Evolucim, já que a gente está falando de criança, né? A gente poderia sim desenvolver programas, oficinas esclarecedoras com o trabalho, né, de energia, falando de abertamente, né, da conscienciologia, que é o nosso foco principal, dentro dessas rodas, digamos assim, temáticas da família, outras temáticas da emoções, né? Foi falado muito aqui desse processo e que a gente pode sim fazer aí um grande braço assistencial, né? Penso eu. Então a Evolucim ela está muito aberta e precisa desse apoio, principalmente de vocês da Juriscons, né? Que eu acho que juntando a interdisciplinaridade, né, e com os conscienciólogos, isso fica mais forte, né, dentro desse processo. E quando eu dei o exemplo da questão da alienação, né, não foi no sentido meu profissional disso assim, mas era para trazer a questão multidimensional, né? Então, para ver que a gente tem que, eu vejo assim, a gente tem que forçar o nosso olhar sempre para o plus, para o maior, né? Para ver um contexto, uma realidade maior do que aquela, né? Para a gente começar a entender. E eu vejo que aqui, gente, a gente tem muito gabarito, entende? Para fazer assistência. E juntos a gente consegue, né? Se um não consegue, junto com o outro que tem mais informação, e juntos a gente vai indo, né? Eu acho que, bem, essa é a dica, né? Então, fazer essas parcerias mais constantes, né, dentro desse processo. Só quero fazer uma contribuição, né, sobre fazer parceria. Só uma complementação ao que foi falado, só para dentro do... Não, ao que a Cristina colocou e a Lilian. Eu também sou voluntária da Evolucim lá em Porto Alegre, e antes da Evolucim mudar para Foz, a gente foi demandado várias vezes e a gente deu curso de conscienciologia dentro das escolas, para os professores, ensinando a trabalhar bioenergia, pensene, e tinha escolas, inclusive, que nos demandavam e a gente ia, uma vez por semana, dava aula para os professores, né, de conscienciologia. Mas a demanda era essa, né, realmente. Então, e a questão do trato com a criança mudou muito, né? Mudou. Quando o professor conhece o pensene, né, sabe como que o domínio de classe depende muito da questão da pensênica, como é que ele lida com as energias, faz toda a diferença. Então, é bem possível aplicar a conscienciologia dentro das instituições. Estando abertas para isso, né, faz uma grande diferença. Lilian, só para complementar, além da Vanderlei, que é voluntária dupla, né? Eu soube que lá no Rio, o Antônio Leão também está te ajudando lá, né? E eu também lancei no grupo, quando o Supremo Tribunal Federal lançou uma cartilha de deveres de cidadania para crianças. Eu lancei no grupo a ideia da gente trabalhar isso para apresentar uma proposta para a Evolucim, e também o povo gostou muito. Pode encerrar? Eu queria perguntar para a Terezinha, eu ia perguntar naquela hora. Não vai encerrar agora, não. Agora é minha vez. Encerramos com a pergunta da Marilza. Encerramos com a pergunta da Marilza, tá. Eu entendi que vocês filosofaram, assim, falaram bastante sobre essa trajetória, né, das pessoas, das consciências que estão dentro desse paradigma da conscienciologia, para chegar à mega fraternidade. Mas eu não ouvi ninguém falar sobre o sobrepairamento. Como é que fica nessa questão do perdão? Você chegou a falar, né, que sem afetividade, que não haveria o perdão. Mas chega um momento... Não, pode colocar. E tem situações em que você... Porque as situações continuam a se repetir, né? E você não tem nem tempo de se trabalhar na totalidade, por mais consciência que você tenha. E como é que fica para você essa questão do sobrepairamento nesse caminho do perdão? Eu chamo um caminho, né? É uma trajetória.
até você chegar lá. Não, eu concordo que seja um caminho, realmente, né? É um processo, perdão. Vocês até a deram gente vai aí várias caminhando, vai se dicas. refinando e vai diminuindo o seu nível de conflitividade até chegar no perdão antecipado universal. Então, sobrepairamento, que eu vejo aí, é a medida justamente quando a gente vai diminuindo o nível de anticonflitividade, né? Da autoinconflitividade, e aí fica menos suscetível à anticosmoética alheia. Sim. Né? Fica menos suscetível, fica mais imperturbável. Né? E aí, pelo teu nível íntimo de harmonização. O sobreparamento dá um conforto. Exatamente. Né? Então, assim. por quê? Porque a gente não pode mudar as outras consciências. Sim, né? Com certeza. A gente não pode mudar o que já aconteceu, mas a gente pode começar a se vamos dizer ali, imperdoar, não é? Sim, sim. Para ganhar mais condições de ser menos suscetível aos estímulos externos. Justamente, eu acho que o sobreparamento te torna menos suscetível ao que possa estar acontecendo à sua volta. Por isso eu vejo isso, eu acho uma ferramenta assim, concordo, de grande importância dentro do processo de autopesquisa, né, desse autoevolutivo que a gente tem. Eu considero o perdão como uma técnica para a gente viver melhor. É assim que eu vejo. Com certeza. Assim que eu vejo. Com certeza. Então, tu vai exercitando essa técnica, até que um dia tu aprende a fazer. Sim. Né? Aí isso já se torna automático. Né? Vou pensar nisso. Não sei. Não, até tem, não quero me estender mais. Eu acho que a necessidade do perdão é quando você se sente ferido, frustrado, uma série de coisas. Mas se você usa a técnica do Marcelo, com a sua consciencialidade, você consegue antevir que o outro ou a situação não vai acontecer como você prevê, então você não chega... É exatamente essa questão. Tu vai exercitando a técnica do perdão. Por exemplo, uma das situações é tu não ter expectativa em relação ao outro. Né? Quanto mais tu diminui a tua expectativa em relação ao outro, menos tu vai te frustrar com o comportamento dele. Então, por isso que eu digo, né, no meu ponto de vista, na minha autopesquisa, no meu estudo, é uma técnica para se exercitar diariamente. Tem quer dizer, eu vou assim para um outro extremo para voltar, tá? Em termos de técnica, o que você fala dessas orações de perdão que existem por aí? Nem sei te dizer. Não, você não conhece nenhuma? Não sei como que seria, não conheço essa. Tá bom. Oração de perdão, não. Tem várias. Tá bom, vamos parar. Tá bom, vou encerrar. Não, eu só não sei te dizer, eu não conheço esse grupo de oração, não sei te dizer, não. Não, é a Seitonoye que tem, né? Tá, não tenho experiência alguma com o Seitonoye, não posso responder. Então encerrou. Agradecemos, então, aos nossos conferencistas, presidente da mesa, pelas nossas apresentações de hoje, ao nosso debate, e damos por encerrado essa parte aqui do trabalho. Vamos desfazer a mesa.